Olá, estamos juntos novamente para mais uma live do Plenitude Humana. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito significativo para a sua saúde mental, que é como se libertar da culpa. Você que nos acompanha com o objetivo de autoconhecimento ou com o objetivo de se tornar um melhor terapeuta, vai com certeza refletir questões muito significativas, muito importantes na live de hoje, porque a culpa é um dos sentimentos mais negativos, mais nocivos que o ser humano cultua, e libertar-se dela é uma fonte de saúde. Quando a pessoa se liberta da culpa, ela desenvolve saúde para si mesma. Quem cultua a culpa desenvolve doenças, tanto doenças físicas quanto doenças mentais, emocionais. Então esteja conosco até o final da nossa live, porque com certeza você estará refletindo questões muito significativas para a sua saúde mental ou para ajudar seus clientes com a psicologia e a psicoterapia consciencial. Mas antes de iniciar, se você não me conhece, meu nome é Lírio Cerqueira Filho, eu sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, dentre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. Eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação com a psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal, aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. E o grande objetivo da psicoterapia consciencial é auxiliar as pessoas naquilo que nós chamamos de autoacolhimento amoroso, autoencontro, a pessoa desenvolver virtudes que a tornem cada vez mais feliz, cada vez mais equilibrada, cada vez mais harmonizada com a sua própria vida, nos seus relacionamentos, enfim, em todas as situações. A terapia pode ser feita tanto de forma presencial quanto online, e além da psicoterapia, atuamos como o médico homeopata e facilitador de cursos de formação para profissionais e cursos de autoconhecimento. Se você tem interesse em algum dos nossos cursos, entre no nosso site www.plenitude.com.br. Lá vocês têm informações sobre os cursos e, se tiver alguma dúvida, temos o nosso e-mail e o número do WhatsApp para você solicitar tirar alguma dúvida ou quiser agendar uma sessão terapêutica ou de consulta homeopática. Vamos então ao nosso tema. Nós vamos apresentar, como sempre, alguns slides, porque nossas lives são verdadeiras aulas para que as pessoas trabalhem o seu autoconhecimento. Vamos começar com essa figura que demonstra muito bem qual que é o significado da culpa. É como se a pessoa recebesse acusações interiores dela própria, né, e, claro, corroborada com outras pessoas, e que gera todo um estado de uma tormenta interior, que pode gerar doenças como depressão, ansiedade generalizada, transtorno do pânico e outras doenças mentais e também doenças do corpo físico. Até cânceres nós podemos produzir com o sentimento de culpa. Então essa figura, ela é bem simbólica, demonstra realmente essas vozes interiores que nos geram a culpa, corroborada com questões externas também. Para ilustrar o nosso tema, nós vamos falar sobre uma pergunta que recebemos certa vez. Na verdade, essa semana nós recebemos da Silvia. Silvia é o nome
fictício do Rio de Janeiro, que nos questiona por que é tão difícil se libertar da culpa. Silvia cultua o perfeccionismo há muitos anos e tem o hábito de se exigir perfeição o tempo todo. Ao mínimo erro, ela entra em uma ruminação mental, na qual fica repetindo pensamentos do tipo: eu não podia ter cometido esse erro. Onde já se viu eu cometer um erro desse com toda a minha experiência? Eu tinha que ter feito tudo para não errar, mas agora só posso lamentar esse erro que cometi. Então, essa era a vida da Silvia. Tanto no trabalho profissional, quanto no trabalho voluntário que ela exerce, ela cultua esse perfeccionismo o tempo todo, exigindo de si mesma uma perfeição, exigindo de si mesma nunca errar, como se fosse possível nunca errar para pessoas como nós. Então, claro que Silvia estava gerando toda uma tormenta íntima devido a esse perfeccionismo. Devido a isso, sente uma culpa enorme e fica ruminando durante muito tempo os erros que comete. E é claro que se sente muito mal consigo mesma devido a isso. Ela pergunta o que pode fazer para superar isso, porque já não aguenta mais viver assim. Vejamos que esse movimento do perfeccionismo, em que a pessoa se exige não errar, ele é muito torturante. Ele gera uma constrição mental muito grave e, como dissemos na abertura da nossa live, pode gerar doenças físicas e mentais. Então, Silvia, que cultuou isso durante a vida inteira, chegou um momento que ela já não aguentava mais de tanta angústia, de tanta ansiedade e tristeza que ela gerava para si mesma com essa exigência de perfeição, com esse perfeccionismo todo. Então, vamos ver como que Silvia pode agir para se libertar. Então, nessa live, nós vamos responder a pergunta da Silvia, que é um dos problemas de muitas pessoas: como se libertar da culpa. Esse não é um problema só da Silvia, né, dessa pessoa, que o nome é fictício, mas existem muitas Silvias, muitos Silvios, muitas pessoas com essa limitação, essa dificuldade do sentimento de culpa. Então, vamos ver como que é possível a libertação. O que acontece na pessoa quando ela cultua a culpa e como se libertar. A culpa é um sentimento composto de 3 outros: autojulgamento, autocondenação e autopunição, com os quais a pessoa se distancia da lei de amor porque exige de si mesma uma perfeição impossível. Então, essa é a definição básica que a psicologia consciencial oferece da culpa. É um sentimento produzido por 3 outros: autojulgamento, a pessoa se julga, autocondenação, se condena, e aí ela entra no terceiro movimento, que é a autopunição. Nesse processo de autopunição que entram as doenças. As doenças físicas e mentais são mecanismos autopunitivos que provém dessa autocondenação de não ser perfeita como a pessoa gostaria. E aí o que ela faz? Com esse movimento autopunitivo, autocondenatório, ela se distancia da lei de amor. Ao se distanciar da lei de amor, né, ela entra num processo de autodesamor, porque ela se exige de si mesma algo impossível de acontecer no nível evolutivo que nós estamos. No nível evolutivo que nós estamos, não é possível acertar sempre, fazer tudo perfeito. Por quê? Porque nós estamos muito distantes da perfeição. Então, quando a pessoa se exige essa perfeição, ela só vai se preencher desses 3 níveis de sentimentos: autojulgamento,
autocondenação e autopunição. Na autopunição, ela cria doenças físicas e mentais, sem ela nem perceber, porque, claro, ninguém em sã consciência vai dizer assim, eu vou criar uma doença para mim, para me punir desses erros que eu cometo. É um processo tão automatizado dentro da pessoa que ela nem percebe que ela está desenvolvendo doenças como um mecanismo autopunitivo. Ela desenvolve doenças físicas e mentais se punindo dos erros corriqueiros que ela vivencia, que ela comete no dia a dia, como é natural na vida de todas as pessoas. Quem se culpa é alguém muito exigente consigo mesmo, não se permitindo o erro devido ao perfeccionismo, que significa literalmente culto à perfeição, como vemos no caso da Silvia. Então, a pessoa não se permite o mínimo erro. Se ela erra, ela se julga, se condena e se pune, produzindo muita dor para si mesma. A pessoa perfeccionista é aquela que tem muito medo de errar e, por isso, procura fazer tudo perfeito, certinho, sem o mínimo erro. Exige essa perfeição de si mesma e das outras pessoas. Então, é aquela pessoa que o tempo todo ela está pisando em ovos, ela está o tempo todo se policiando para nunca errar. E é claro que tudo que nós fazemos conosco, nós fazemos com os outros. Então, a pessoa perfeccionista, ela exige essa perfeição de si mesma e ela exige isso dos outros. Agora, ela nunca vai encontrar essa perfeição. Porque quem é que é perfeito? Ninguém. Então, ela não vai encontrar essa perfeição nem em si mesma, nem no mundo à sua volta. E como ela busca o tempo todo essa perfeição, ao não encontrar essa perfeição nem em si mesma, nem nos outros, ela se machuca intensamente, ela se fere intensamente no mecanismo autopunitivo devido a esse desejo de perfeição impossível. Ela deseja a perfeição e não encontra em lugar algum essa perfeição. Então, o que acontece? Quando algo sai errado, como é comum acontecer, porque estamos muito distantes da perfeição, o perfeccionista não aceita o erro. Culpa-se e pune-se por isso. Quando é ele mesmo a errar, ou culpa e pune a outra, quando a outra pessoa praticou o ato errado. Então, é exatamente isso. Nós só damos aos outros aquilo que nós nos damos. Então, a pessoa perfeccionista, ela se exige uma perfeição que ela não pode ter. E quando ela, no mínimo erro, ela se julga, se condena e se pune, ao fazer isso consigo mesma, ela acaba fazendo isso com os outros. Ela cria um processo tão automatizado de julgamento, condenação e punição, que ela nem percebe. Ela faz consigo mesma e ela faz com os outros, criando esse círculo vicioso. Muito doentio tudo isso. Observando-se as aparências, poderemos achar que ter perfeccionismo é algo bom, pois a pessoa está sempre procurando fazer coisas perfeitas, entre aspas, pelo medo terrível que ela tem de errar. Mas isso é muito diferente da virtude do esforço de aperfeiçoamento, porquanto quem a desenvolve aceita que ainda não é perfeito e, portanto, admite o erro, analisando-o como um processo de aprendizado e crescimento. Então, como que a psicologia e a psicoterapia consciencial aborda a questão do erro? Aborda a questão do erro como algo natural em seres humanos ainda imperfeitos. E o que nós recomendamos para todas as pessoas que cultuam essa exigência de perfeição, esse perfeccionismo? Desenvolver a virtude do esforço de aperfeiçoamento. O que é o esforço de aperfeiçoamento? O esforço de aperfeiçoamento é a pessoa buscar sempre quando for realizar uma ação, dar o seu melhor
porque isso é um dever de todo ser humano, dar o seu melhor para fazer bem feito aquilo que está realizando. Quando eu dou o meu melhor, fazendo esforços para aperfeiçoar cada dia mais a mim mesmo, eu estou no caminho correto. E o que é o esforço de aperfeiçoamento? Esse esforço da pessoa se melhorar o tempo todo, admitindo que, como não é uma pessoa perfeita, erra e acerta, como todo mundo. Se acerta, ótimo, ela segue em frente. Se ela erra, o que ela faz? Ela utiliza uma outra virtude, que é a virtude do sentimento de aprendiz, e pergunta para si mesma: o que eu posso fazer para aprender com esse erro? Então, isso é esse processo que, ligado a essas duas virtudes, esforço de aperfeiçoamento e sentimento de aprendiz, vão libertar a pessoa desse movimento de exigência de perfeição. Esforçar-se para dar o melhor, mas sabendo que, mesmo se esforçando para dar o melhor, a pessoa pode errar. E, ao errar, ela pode aprender com o erro e buscar repará-lo, quantas vezes forem necessárias. É assim que a psicologia, a psicoterapia consciencial aborda a questão do erro, não como um processo que a pessoa não deve estar nem aí para errar, nem tampouco se exigir uma perfeição impossível de acontecer. Então, o perfeccionista é convidado a desenvolver a coragem de se permitir o aperfeiçoamento gradativo, a partir das várias ações que tem durante a vida a serem transformadas em experiências aprendizado. Aqui aparece uma outra virtude que a psicologia e a psicoterapia consciencial também sugere que a pessoa desenvolva, em vez de medo de errar, a coragem de se permitir o aperfeiçoamento gradativo. Qual é a diferença desses dois sentimentos? O medo de errar, ele acaba gerando essa intensa exigência de perfeição e o movimento consequente ao erro, que é o autojulgamento, a autocondenação e a autopunição, que faz com que a pessoa se sinta constrangida. A coragem de se aperfeiçoar está ligada ao esforço de aperfeiçoamento. A coragem, a palavra coragem é muito interessante, não de forma semântica, mas fazendo uma brincadeira com a palavra. Coragem significa agir com o coração. Coração, agir com o coração. Ou seja, a pessoa corajosa é aquela que faz esforços de auto-amor, se acolhendo em todas as circunstâncias. Não apenas quando acerta, como é o caso do perfeccionista, que quando acerta está tudo bem, quando ele erra, ele se julga, se condena e se pune. A pessoa que está desenvolvendo a coragem do aperfeiçoamento sabe que, se errar, ela tem a coragem de aceitar que errou, né, responsabilizar-se pelo erro e responsabilizar-se também pelo aprendizado em relação ao erro e, a partir do aprendizado, a reparação do erro, corrigir aquilo que foi errado. Isso deve ser feito quantas vezes for necessária. E, para isso, é fundamental transformar o medo pelo exercício da coragem de se aperfeiçoar. Reconhecer, eu sou um ser em aperfeiçoamento. Como eu sou um ser em aperfeiçoamento, eu ajo com o coração. Ou seja, eu tenho a coragem de expressar aquilo que eu sou e como eu estou. Quem eu sou? Um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como eu estou? Com uma série de limitações que geram erros na minha vida. E esses erros são oportunidades para que eu possa aprender e crescer com eles. Então, quando a pessoa tem essa coragem de se aperfeiçoar, ela se liberta do medo de errar,
que é imprescindível para que haja o processo da libertação do perfeccionismo e, consequentemente, da culpa. Continue a assistir a esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.